Olá, queridos, graça e paz. Com alegria, estamos aqui para mais uma transmissão da Igreja Batista Boas Novas em Vila Isabel. Eu sou o pastor Ruimar Lopes e este é o canal Boas Novas Mundo, a sua web rádio TV, um canal de bênção para a sua vida. Esta é mais uma transmissão da Igreja Batista Boas Novas, no cumprimento da grande comissão, da sua missão, que é anunciar o Evangelho do Senhor e cumprir o mandado do Senhor Jesus Cristo. Transmitindo hoje aqui, do ambiente especial, tendo em vista a movimentação no entorno do templo, relacionada aos jogos aqui da seleção brasileira, e estamos aqui com muita alegria. Queremos agradecer a sua participação, queremos convidar você a estar compartilhando, participando do culto, aí da onde você estiver. Você possa estar mandando o link para os irmãos, para a parentela, para a família, para os amigos, dando o seu ok aí, e assim você vai estar contribuindo para a propagação da mensagem do Evangelho do Senhor. Nossa missão é ensinar e proclamar as Sagradas Escrituras, a Santa Palavra de Deus, celebrar o nosso Deus e Senhor, levar até você que está sintonizado conosco e até aos confins da terra uma mensagem de paz, esperança e fé, uma mensagem de salvação, libertação e cura. Diz assim a palavra de Deus: buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Sim, buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Podemos resumir esse chamado de Deus para todos nós como uma oportunidade que temos de buscar ao Senhor. E a oportunidade que temos é esta, porque Jesus está voltando breve, ele voltará. Quero convidar você a estar conosco em um de nossos encontros, sempre ao domingo, a partir das 9h30 da manhã. Nós temos o nosso grupo de crescimento cristão, um tempo de estudo da palavra de Deus, edificação da fé, aprofundamento no conhecimento das Sagradas Escrituras. E logo depois segue-se o culto coletivo. Nesse mesmo horário temos uma programação muito especial para crianças. Você pode trazer a sua criança, tem um ambiente muito especial, preparado com muito carinho para ela. Também com uma programação muito apropriada para a criança, e ela com certeza vai gostar. O nosso templo fica na rua 8 de dezembro, número 528, em Vila Isabel, Rio de Janeiro, Brasil. Planeje, faça aí a sua programação e venha estar conosco. Agora, a partir do próximo domingo, começamos o mês das celebrações do aniversário da igreja, 69º aniversário da igreja. Será um mês de celebração, mais um mês de festa, de gratidão ao nosso Deus. Venha estar conosco. Se você tem um pedido de oração, você pode nos encaminhar. Temos um telefone disponível, através do qual você pode estar mandando o seu pedido de oração, falando conosco também, enviando também o seu motivo de gratidão, não só o pedido de oração, mas também o motivo de gratidão. O número do telefone é 21 978 912 910. 21 978 912 910. Chegando o seu pedido até nós vamos encaminhar o grupo de oração e vamos estar incluindo na nossa agenda de oração também o seu motivo de gratidão. Queremos estar juntos com você nesse
tempo de gratidão a Deus pelas bênçãos recebidas. Vamos orar? Vamos falar com Deus? Onde você está aí, você pode estar nos acompanhando, orando. Você que congrega conosco, nosso filho, nossa filha na fé, você pode aí estar no culto, aí participando deste momento importante, quando a igreja está anunciando uma mensagem de salvação, de esperança. Amém, queridos? Vamos orar? Vamos falar com Deus? Pedir a Deus a bênção para nossas vidas, apresentar a Ele nosso motivo de gratidão, pedir a bênção do Senhor para também a nossa nação. Vamos orar. Querido Deus, amado Pai, no nome santo de Jesus Cristo, nós estamos reunidos aqui como Igreja do Senhor, uma parte através da internet, outra parte aqui presente nesse local, nesse nosso estúdio improvisado. Queremos, Pai, agradecer ao Senhor, a Tua bondade, o Teu amor para conosco, agradecer ao Senhor as orações respondidas, os milagres realizados, testemunhos de milagres, como temos visto, e nesse mês vimos os testemunhos, nossos queridos sendo sobrenaturalmente curados, abençoados pelo Senhor. Ó Deus, que o Senhor continue ouvindo o clamor dos nossos corações. Aceita, Pai, o nosso louvor, a nossa gratidão. Agradecemos ao Senhor mês de maio, que finda hoje. Quantas bênçãos, quantas experiências com o Senhor, quanta alegria em poder estar servindo ao Senhor, na casa do Senhor. Quanta alegria também, porque podemos agradecer e consagrar nossas famílias ao Senhor de maneira toda especial. Queremos, Pai, louvar ao Senhor por isso. Queremos, Pai, pedir a bênção do Senhor para o mês de junho. Que seja um mês também maravilhoso em nossas vidas. Que o Senhor vá à nossa frente, cuidando de nós, de cada questão, de cada situação. Que seja um mês de alegria, de celebração, um mês também das manifestações dos Teus milagres na vida do Teu povo. Queremos pedir a bênção do Senhor pelos enfermos, o Senhor visite cada um, que haja saúde para a população, o Senhor possa estar curando, operando obra de milagres. Queremos pedir também a bênção do Senhor para os corações enlutados, que o Senhor conforte os corações enlutados. Abençoa, Pai, cada pessoa que terá acesso a essa transmissão, que por Tua graça e a Tua misericórdia, corações sejam tocados, vidas sejam transformadas, em nome de Jesus. Abençoa a Tua igreja, espalhada em todo lugar da nossa nação, que o Senhor possa estar, ó Deus, nos revestindo de poder, de autoridade, nos sustentando para que, como Teu servo, todos nós possamos estar com alegria, anunciando a mensagem de esperança para o mundo. Oramos, Pai, agradecidos, no nome bendito de Jesus. Amém. Amém, queridos. Deus é bom, Deus é muito bom. Que o vento do Espírito Santo possa estar soprando na sua casa, na sua vida, no seu lugar, onde você estiver. Que a graça do Senhor esteja com você aí, onde você estiver agora. Que você possa, então, também fazer deste lugar onde você está um lugar de adoração, um lugar de culto ao Senhor. Muito bem. Nós vamos hoje, nesse tempo que temos, pela graça do Senhor, estar compartilhando um pouco mais da palavra que tenho ministrado nesses dias. Uma palavra voltada para as famílias, de ânimo, de encorajamento, uma palavra de despertamento para todos nós. Temos ministrado sobre famílias fortes nas mãos de Deus. E hoje, o dia de hoje, nós estamos tratando do tema sobre encorajamento.
O texto que temos usado é o 2 Crônicas, capítulo 5, capítulo 15, perdão, 2 Crônicas, capítulo 15, e o verso 8, que é uma parte do relato de um tempo de angústia, de preocupação que vivia o povo de Deus, quando Deus mandou o profeta, uma voz profética, anunciar um tempo de renovação, um tempo de restauração, um tempo de mudança na vida do povo. Havia muita complicação na vida do povo, interna e externa, havia confusão, havia desesperança e temor. E nesse momento, então, o profeta de Deus foi ao rei Asa e falou o coração do rei, para que o rei pudesse ter uma direção e aquela situação pudesse ser mudada, restaurada. E foi isso que aconteceu. O mesmo Deus de Asa, do tempo de Asa, o Deus de Israel, do reinado de Asa, é o mesmo Deus de hoje. E o texto que temos compartilhado, tem baseado essa palavra, é o capítulo 8, perdão, verso 8 do capítulo 15, que diz assim: ouvindo, pois, Asa o rei, estas palavras, a palavra do profeta e a profecia do profeta Oded, cobrou ânimos e tirou as abominações de toda a terra, de Judá e de Benjamim, como também das cidades que tomara nas montanhas de Efraim. E levantou e renovou o altar do Senhor, que estava diante do pórtico do Senhor. Eu quero chamar a sua atenção, e é onde está concentrada a nossa fala de hoje, tanto pela manhã, no culto, no templo, como agora. Está nessa seguinte expressão, diz assim: ouvindo, pois, Asa estas palavras, e a profecia do profeta Oded, cobrou ânimo. Veio ânimo na vida do rei e depois na vida do povo, quando eles ouviram a palavra de Deus. Vimos então que tempos na nossa vida, e é sempre uma constante, nós precisamos de conserto, de restauração, precisamos de reparo, tanto nas questões dos nossos afazeres, como na vida material, uma reparação que tem que fazer em um objeto, numa casa, no ambiente onde trabalhamos, onde vivemos. Mas vamos falar aqui sobre reparação da nossa vida espiritual, que é esse o foco da palavra de Deus. Quando a nossa vida espiritual, o nosso espírito, nossa alma precisa de reparo, de restauração, de conserto. E vimos aqui que, ouvindo a palavra de Deus, o rei foi encorajado, ele recobrou ânimo, porque o rei estava desanimado. Como ministramos hoje pela manhã, o desânimo, estar desanimado, é a experiência do ser humano, da natureza humana. Estar desanimado, uns mais, outros menos, outros totalmente abatidos, totalmente caídos, mas Deus então fez uma intervenção ali naquele momento e mudou a situação. Também mencionei que, e é bom ficar bem claro, que estar desanimado pode ser uma questão física, um cansaço físico, né? Uma questão de saúde, e pode ser duas coisas juntas, uma questão espiritual. Também sabemos e aprendemos que o abatimento, né, o problema no espírito, na alma, contamina o corpo. Sim, com certeza. Mas aqui no caso, eu acho que o rei estava desanimado fisicamente, emocionalmente, psicologicamente, mas espiritualmente também. E diz então o texto que Asa foi encorajado pela mensagem profética, né? E a verdadeira palavra de Deus, ela não somente ela corrige, mas ela fortalece. Também consideramos que o pecado enfraquece, certo? O pecado enfraquece,
mas a palavra de Deus nos fortalece. A palavra de Deus é a presença de Deus. A palavra de Deus é a presença de Deus em nós. E quando não temos contato, estamos conectados com a palavra de Deus, as nossas forças se esvaem, porque a presença de Deus, ela não se manifesta em nós. E a pergunta que eu quero trazer para você é: o que significa cobrar ânimo? Ficar animado? O que significa isso? Cobrar ânimo aqui significa um fortalecimento interior, uma força sobrenatural no nosso homem, no nosso ser interior. Quando nos sentimos abatidos por uma situação, por um acontecimento, nós então ficamos interiormente enfraquecidos, mas esse cobrar ânimo que vivenciou Asa, essa renovação, essa reparação interior, quer dizer fortalecimento espiritual. Porque o inimigo das nossas almas, que é o diabo, a Bíblia diz isso claramente, ele trabalha para nos desanimar de todas as formas, com mentiras, com acusações, com acontecimentos, de todo tipo de manifestações, para nos desanimar. Mas quando ficamos então desanimados, Deus faz uma intervenção e ele traz coragem espiritual, aquela coragem perdida, né? Então nós cobramos ou recobramos o ânimo. A palavra de Deus traz isso, faz isso em nós. Isso significa então estar forte interiormente, significa coragem, disposição para agir. Porque ficamos, quando estamos abatidos, paralisados. E essa palavra é para você, quem sabe está aí paralisado diante de uma situação e você, porque não sabe o que fazer, não vê um caminho, fica paralisado, né? E você não tem coragem para agir e às vezes não sabe como agir. Pois bem, recorra a Deus, a palavra de Deus. Quando nós recorremos ao Senhor, ao nosso Deus, ouvimos a sua palavra. Isso eu ministrei pela manhã, nós somos ajudados pelo nosso ajudador, que é o Espírito Santo. E essa palavra opera dentro de nós um mover sobrenatural. E inexplicavelmente, a explicação é essa, que Deus faz o trabalho. E Ele anima, Ele fortalece, Ele cria coragem para agir e Ele nos dá uma direção. Talvez você que esteja me ouvindo agora já passou por isso, ou quem sabe está passando, já passou por um período de desânimo, de abatimento, e você fica sem saber o que fazer, fica paralisado, né? Fica abatido, fica sem saber como agir, pois a palavra de Deus, ela traz coragem espiritual, a coragem espiritual perdida. Na Bíblia usa também, como fala em ousadia espiritual. Reagir movido pelo poder do Espírito Santo. Se você está ouvindo agora essa palavra e tem estado assim, tem andado assim, busca o Senhor e Ele vai operar uma obra de restauração no seu interior, na sua vida. Cobrar ânimo significa também disposição para mudanças difíceis. Porque às vezes estamos diante do problema e a gente tem que fazer mudanças difíceis. Nós vamos ver na sequência dessa série de palavras, que esse capítulo 15 de 2 Crônicas é riquíssimo para esses tempos em que vivemos, de muita luta, muito desafio, muita ameaça, muito medo, muita incerteza. Esse capítulo 15 é um tônico para nossas vidas. E vamos ver que Asas, quando ele cobrou ânimos, o rei,
ele ganhou uma disposição para operar mudanças difíceis. Não vou adiantar aqui, mas você pode ver no texto, ele teve que fazer mudança, e era numa nação inteira. Talvez você tenha que fazer mudança difícil na sua vida. E Deus já te falou qual a mudança que tem que ser feita. Talvez você tenha que fazer uma mudança na sua maneira de ser. Você tem que viver uma mudança no seu homem interior, na sua maneira de agir com outras pessoas. E isso é coisa muito difícil para o adulto, personalidade já formada, mas Deus opera. Basta que nós possamos permitir disposição para mudanças difíceis. Você talvez tenha que mudar alguma coisa, quem sabe no seu trabalho, quem sabe no seu relacionamento familiar. E olha, isso foi tão importante para o rei e para Israel, para o rei Asa, que olha, ele operou mudanças assim radicais e foi abençoado. Mas como ele pôde fazer isso? Se ele estava lá desesperado, problemas com as nações no entorno e problemas internos. Ele cobrou ânimo porque Deus operou dentro dele. O próprio Deus pela sua palavra. Cobrar ânimo também quer dizer ter firmeza espiritual. Sim, firmeza espiritual. Estar com os pés sobre a rocha que é Cristo. Estar seguro de que as promessas de Deus, elas são firmes. Estar seguro de que, embora a circunstância que você esteja vendo agora, esteja vivenciando, você olha no horizonte e não consegue enxergar nada, nenhuma saída, ou vê um horizonte muito difícil, né? E nesse tempo em que nós temos firmeza interior com a palavra de Deus, por isso que o salmista disse, lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Lâmpada para os pés, direção para o caminho. E a palavra de Deus faz isso, cobrar ânimo, quer dizer ter firmeza espiritual. Muito bem, mas há momentos em que Deus fala conosco para nos tirar da acomodação espiritual. Porque também o povo de Deus tem essa coisa de ir caminhando e ver que uma coisinha não está bem aqui, outra coisinha não está bem ali. O filho de Deus sabe que não está muito bem com o pai, todos nós sabemos. Né? E a gente vai deixando, vai acumulando aquelas coisas, mas há momento em que Deus fala conosco para nos tirar daquela acomodação. Às vezes estamos dentro do problema e nos acomodamos com o problema e achamos até que o problema vai resolver. Ou às vezes falamos assim, seja o que Deus quiser. Será que você que já é um cristão, um filho de Deus, não sabe o que Deus quer? Seja o que Deus quiser. Nós já sabemos que Ele quer. Então, o Senhor, Ele ainda levanta a sua palavra. É isso que eu quero dizer para você. Fique com os ouvidos atentos para ouvir o que Deus está te dizendo. Para, quem sabe, você cobrar ânimo. Eu até falei hoje pela manhã, comecei falando assim, olha, essa palavra é para quem está muito bem, quem está super forte, super animado. É mesmo. Se você está muito bem, super forte, super animado, é para que você não se descuide. Ou talvez para alguém que está assim, meio caído e tal, assim, é para você sair dessa situação de meio caidinho. Ou talvez, quem sabe, alguém que já está no chão, está arrasado, está muito chateado, está muito abatido. Algo aconteceu ou está acontecendo e você está muito assim abatido. É para você essa palavra. Essa palavra é palavra da parte de Deus para o seu coração. Buscar o Senhor, ouvir a sua palavra, levar a sério a palavra de Deus, porque Deus fala para nos tirar dessa mesmice espiritual, dessa acomodação. Ele então levanta a sua voz. Ele ainda fala hoje para restaurar uma situação.
restaurar, quem sabe, algo dentro da casa, algo na vida do seu filho, da sua filha, que você, algum parente da sua família, que você já tem orado, você tem até ajudado, mas você não vê mudança, não é assim? Então, Senhor, fala hoje para restaurar essa situação que parece que não se resolve. O Senhor fala hoje para restaurar líderes nas igrejas. Há uma espécie de abatimento generalizado nas igrejas, né? E isso alcança até a liderança. O cenário não é favorável, né? E os líderes ficam abatidos. E também aquela situação que a liderança fica achando que pelas mãos dele vai inventar moda, né? E vai massagear o ego das pessoas, e as pessoas vão recuperar ânimo. Não funciona assim. É a palavra de Deus que trabalha. Restaurar, despertar igrejas. Igrejas que estão assim, com a síndrome de Laodiceia, nem quente, nem fria, estão mornas. E Jesus reprova isso. Crentes que estão nem lá, nem cá, não sabe se vai, não sabe se fica. Que é isso, meus queridos? É tempo de recuperar o ânimo, é tempo de restaurar a força, é tempo de se ver restaurado pelo Senhor, de recobrar aquela força perdida. Você que já trabalhou, já operou, já se regozijou com a obra do Senhor, e de repente agora está aí desanimado, pois a palavra de Deus é para restaurar igrejas. Igreja é pessoa. Sim, você que já foi um líder, já trabalhou, ou que fez propósito de assim ser e parou no meio do caminho. Então, o Senhor também fala conosco para tirar da acomodação, para renovar a vida familiar. Sim, a vida familiar precisa estar renovada pelo Senhor. Temos luta, dificuldades, temperamentos diferentes, tudo isso a gente já sabe que tem. Mas nós sabemos também que temos um Deus poderoso, um Deus que opera milagre. Eu quero dizer para você algo que tenho repetido, eu quero repetir isso mais vezes para você. Tem milagre acontecendo agora. Tem milagre acontecendo agora. Abre o seu coração para isso. Na sua casa, na sua vida, nessa questão que te entristece, nessa questão que você até já desanimou, não desanime. Recobre o ânimo. Tem milagre acontecendo hoje na minha família, família dos meus filhos, netos, meu descendente, a minha parentela. Eu creio nisso. Tem milagre acontecendo. E como disse a minha esposa, uma vez que ficou marcada essa frase, no tempo de muita luta nossa, é milagre para todo lado. Milagre para todo o lado. E quem sabe você precisa de uma intervenção na vida de um familiar, na sua casa, no seu trabalho, nas suas finanças, seja no que for. Deus fala para tirar você da acomodação. Não fique parado esperando acontecer. Já está acontecendo. Você apenas se prepare para receber. Porque se nós não nos prepararmos para receber, vai acontecer no entorno de nós, mas não vai acontecer conosco. Então, essa palavra é para restaurar, renovar a família, para fortalecer crentes cansados. Deus fala, como falou a Asa, e ele, quando ouviu a palavra, ele cobrou ânimo, ele estava cansado. E Asa era crente, tinha responsabilidade. Quem sabe você anda muito cansado, e o seu cansaço é espiritual, é aquela falta de disposição para as coisas de Deus. Cuidado, isso é uma cilada das trevas. As coisas da vida do mundo super animado, super criativo, super disponível, mas para as coisas do reino, estou cansado. Cuidado com essa cilada. Deus quer fortalecer os crentes cansados. Quer levantar, quer nos levantar. Ministérios que estão aí cansados, estão olhando para a situação, estão olhando para o entorno, estão olhando para a televisão, estão vendo o que a mídia está falando. Aí ficam o quê? Cansados. Igual, volta ao exemplo que eu mencionei, igual
o povo de Deus, Israel, quando Golias falava, e eles ouviam Golias e ficavam abatidos. Golias falava e ficavam abatidos. Toda manhã Golias ia lá e muitos crentes estão assim, estou olhando o que a televisão está dizendo, o que o governo está falando, que está dizendo, em nome de Jesus. Tem que ouvir o que a palavra de Deus está nos falando. É tempo dos crentes se levantarem no poder de Deus, confiado no poder de Deus e ser crente de verdade. Membro de igreja está assim, sermos crentes de verdade. A palavra era para fortalecer crentes cansados. Será que o que tenho falado até aqui tem a ver com você? Será que isso não tem se passado com você? Porque esse desinteresse pelas coisas de Deus? Será que tem alguém que cansou de orar pela conversão de um filho, de uma filha, ou de um pai, de uma mãe, do irmão, de um amigo? Será? Não, em nome de Jesus. Será que você está cansou de adorar o Senhor? Cansou de ir à casa do Senhor, no dia do Senhor? Será que está cansado ao ponto de estar paralisado e que não fala mais das coisas do Senhor? Tem se esquecido das promessas de Deus para a sua vida? Em nome de Jesus, eu convido você a cobrar ânimo, porque certamente o que eu estou te falando não vem da minha mente, é da mente de Deus. Eu li o texto para você, a história está lá, e assim temos outras dezenas de histórias, de fatos, nos tempos bíblicos e tempos pós-bíblicos. Então, Deus fala conosco para nos tirar da acomodação espiritual. Veja o que Paulo escreveu. Sedes firmes e fortalecidos no Senhor. Tempo de sermos fortes, não sei, fortalecei-vos no Senhor, diz a palavra, e na força do seu poder. Fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Ao ouvir a palavra de Deus, por intermédio do profeta, Asa não permaneceu indiferente. Vou repetir, não é só ouvir, eu já ouvi, não, é ouvir e receber no coração. Ao ouvir a palavra de Deus, por intermédio do profeta, o rei Asa não permaneceu indiferente. E a Bíblia diz que ele cobrou ânimos. No capítulo que nós estamos lendo, no verso 7, diz assim, a palavra de Deus para o profeta, no versículo anterior que eu li, foi essa, sede fortes. Outra versão diz assim, esforçai-vos. Preguei sobre isso há 2 semanas passadas. Esforçai-vos e não desfaleçam as vossas mãos. E o que Asa fez, ele fez a parte dele. E foi uma experiência maravilhosa na vida dos nossos irmãos do passado, como Deus operou ali. E Deus quer fazer isso com você. Você, meu filho na fé, minha filha na fé, você, meu irmão em Cristo, você que ainda não teve uma experiência com Cristo. Deus quer fazer isso com cada pessoa. Deus não nos criou para sermos filhos fracos, abatidos, derrotados. Não, senhores. Deus nos criou para sermos fortes, para refletirmos o caráter, a imagem de Deus. Por isso nós fomos criados à imagem e à semelhança de Deus. Não sei como você está, não sei como está na sua casa,
na sua família, o seu ânimo interior, mas Deus sabe. E você também sabe. E Deus está te falando hoje. Para você então ouvir a palavra de Deus e receber essa palavra e cobrar ânimo. E isso acontecendo, você vai estar disposto a fazer coisas que você talvez nunca fez na sua vida. Mas essa mudança, essas coisas difíceis que eu já referi, vai ser para o seu bem, vai ser maravilhoso na sua vida. Isso é o que vamos tratar na nossa próxima palavra. Que Deus abençoe você, abençoe a sua casa, tudo que você está envolvido. Que esse mês de junho, amanhã já começa junho, seja um tempo assim grandemente abençoado na sua vida. Eu falei hoje, falo para você agora, o mês de junho vai ser um mês de celebração da vida da igreja, mas vai ser um mês de cobrar ânimo para o segundo semestre, a segunda metade. Buscar força do Senhor, buscar a alegria do Senhor e permitir que o Senhor faça a obra de restauração e nós possamos sermos famílias fortes nas mãos de Deus. Amém? Eu vou orar por você, por sua família, por sua vida. Vamos então falar com o nosso Deus. Você está prontinho para orar aí? Vamos orar então. Amado Deus, querido Pai, louvado seja o Senhor, que a Tua palavra tem esse poder sobrenatural de falar aos nossos corações e que o Senhor possa agora estar tocando os corações, aquecendo os corações, todos que terão acesso a essa palavra, a fim de que eles sejam fortalecidos, possam recobrar o ânimo, a força perdida. Visita aqueles, Pai, que ainda não tiveram um encontro com Jesus, que eles possam, então, encontrar Jesus e recebê-lo como Salvador de suas vidas e receber de Jesus Cristo a vida plena, a vida eterna. Que o Senhor nos abençoe, nos dando o mês de junho grandemente abençoado, com toda sorte de bênção. Nos conceda uma semana de paz, uma semana na Tua presença. Em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. E eu termino declarando sobre a sua vida: o Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o teu rosto e te dê a paz. Um abraço duplo, meu e da Lígia, a todos vocês, e fiquem todos na santa e na bendita paz do Senhor.